Sansão progrediu. Ele era um grande homem até que ele começou, por assim dizer, nós chamaríamos isto, a fazer malandragem em volta. Until he began to get off of his own territory. Até que ele saiu de seu próprio território. And the church did run well, and was all right until they began to get off of their territory. E a igreja dirigiu-se bem, e foi tudo bem, até que eles começaram a sair do seu território. Samson began to flirt. Sansão começou a flertar. And he was not flirting with Israel, that is girls, he began to flirt with Philistine girls. E ele não estava flertando com moças israelitas. Ele começou a flertar com uma moça filisteia. And that's somewhat similar to what the church did. E isso é um tanto semelhante ao que a igreja fez. It never began to make love with its own. It got off after unbelievers and began to flirt with unbelievers. Ela nunca começou a amar os seus. Ela saiu após incrédulos e começou a flertar com incrédulos. That's where we made our great and one of the greatest mistakes. That's when the church began to do things that wasn't right. É aí onde nós fizemos nosso grande e um dos maiores enganos. É onde a igreja começou a fazer as coisas que não eram certas. It began to keep, like Samson, bad company. Ela começou a ter, como Sansão, companhias más. Samson, as long as he was in the company of the Lord's people, he did all right. Sansão, enquanto ele estava na companhia do povo do Senhor, ele se deu bem. But when he got to flirting with bad company, then he got in trouble. Porém, quando ele começou a flertar com má companhia, então ele arranjou problemas. And that's the way it is with the church. E é dessa maneira com a igreja. When the church followed reverently and daily after the leading of the Holy Spirit, God bless them, and miracles and signs and wonders followed the church. Quando a igreja seguia reverentemente e diariamente a liderança do Espírito Santo, Deus os abençoava. E milagres e sinais e maravilhas seguiam a igreja. But when it began to keep bad company with the world, porém, quando ela começou a ter companhias más com o mundo, one of the worst things it done and the first things it done, it began to organize. uma das piores coisas que fez, e a primeira coisa que ela fez, ela começou a organizar-se. Breaking up fellowship amongst other believers, because it found out that nations were organized. Quebrando o companheirismo entre outros crentes, porque eles verificaram que nações eram organizadas. But this great gospel is not dedicated to one nation or one people. Porém, este grande evangelho não é dedicado a uma nação ou a um povo. It's dedicated to whosoever will let him come. All nations, kindred, tongues, and people. Ele é dedicado a todo que desejar, deixe ouvir, todas as nações, tribos, línguas e pessoas. God never did intend for us to draw boundary lines. Deus nunca pretendeu que nós traçássemos linhas divisórias. But man wanted to be like they compare or to copy after. Porém, o homem desejou ser do mesmo modo. Eles comparam ou imitam. Go like the world does. Say the things that they do. Make a success the way they were a success. Vão como o mundo vai. Dizem as coisas que eles dizem. Fazer um sucesso da maneira que eles fizeram um sucesso. We cannot never be a success doing anything the world does.
Nós não podemos ser um sucesso fazendo algo que o mundo faz. We can only be a success as we follow after God's statutes and His way of doing things. Nós somente podemos ser um sucesso enquanto nós seguimos após os estatutos de Deus e sua maneira de fazer as coisas. We can never be by pattering after the world. Nós nunca podemos ser por tomar como exemplo o mundo. If the cigarette company has met their greatest success by television, Se a companhia de cigarros tem encontrado seus maiores sucessos pela televisão, and the beer and the whiskey crowd has made their great success through the contribution of television, e a companhia de cerveja e de uísque tem feito seus grandes sucessos através da contribuição da televisão, that's no sign that the church shall make its success by television. isso não é sinal de que a igreja fará seu sucesso pela televisão. The success of the church lies in the preaching of the gospel, of the power of God, and the demonstration of the Spirit. O sucesso da igreja repousa na pregação do Evangelho, do poder de Deus e da demonstração do Espírito. We cannot say because that television done such and such for the cigarette company and the other companies. Nós não podemos dizer devido à televisão ter feito tal e tal coisa pela companhia de cigarro e as outras companhias. We do not have any scripture to try to compare with them people. Nós não temos nenhuma escritura para tentar nos comparar com aquelas pessoas. And as long as we do, we may draw great numbers of people, but that's not what God ordained us to do. E enquanto nós o fazemos, nós podemos atrair grandes números de pessoas. Porém, isso não é o que Deus nos ordenou a fazer. We think because that we're all colors, flying high, great organizations, causing great colorful things to take place, that is the success. Nós pensamos que porque nós estamos cheios de aparência, com altas ambições, grandes organizações, fazendo com que grandes coisas de aparência aconteçam, que é um sucesso. We are dying daily on our feet, spiritually speaking. Nós estamos morrendo diariamente em nossos pés, espiritualmente falando. If we stood 10 million strong this morning, and the Holy Spirit wasn't with us, we'd do well to stand 10 strong with the Holy Spirit with us. Se nós nos levantássemos com uma força de 10 milhões nesta manhã, e o Espírito Santo não estivesse conosco, nós progrediríamos em nos levantar com uma força de 10, com o Espírito Santo conosco. We cannot compare with the world. Nós não podemos nos comparar com o mundo. One of the first things was the church began to organize themselves. E uma das primeiras coisas foi que a igreja começou a organizar a si mesma. The first organization was the Catholic Church. And then come the Lutheran Church. A primeira organização foi a Igreja Católica. E então veio a Igreja Luterana. When they organized in the Catholic Church to make it an organization, Quando eles se organizaram na Igreja Católica para fazê-la uma organização, one day there was a cry. The Philistines is on thee, Samson. um dia houve um grito: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. And Samson broke the cords of the bounds of the Catholic Church, and Martin Luther came forth. Amen. With the organization. E Sansão quebrou as cordas da atadura da Igreja Católica, e Martinho Lutero saiu com a organização. Then they bound the church with another cord, as Delilah did. Então eles ataram a igreja com uma outra corda, como Dalila fez. And they began, instead of having God call men who were called by the Holy Spirit, E eles começaram, ao invés de ter homens chamados por Deus, homens que fossem chamados pelo Espírito Santo, maybe didn't know their ABCs, but they know Christ. possivelmente não sabiam seu abecedário,
Porém, eles conheciam a Cristo. Then the church got stylish and fashioned after the political speakers. Então a igreja se tornou elegante e modelada segundo os oradores políticos. And they had to give their preachers doctor's degree. Everybody had to be a doctor of divinity. E eles tinham que dar aos seus pregadores grau de doutor. Todos tinham que ser um doutor em divindade. That was another cord to bind the church. Isso foi uma outra corda que atou a igreja. Men go off and study. Each seminary tries to produce a better scholar. Os homens saem e estudam. Cada seminário tenta produzir um estudante melhor, So that their churches can brag. Our pastor is a doctor of divinity. para que desta forma suas igrejas possam vangloriar-se. Nosso pastor é um doutor em divindade. What did they do? One kind of had more knowledge than the other. E o que eles fazem? Um tenta ter mais conhecimento do que o outro. Well, that doesn't mean anything in the sight of God. Bem, isso não significa nada aos olhos de Deus. And there's no need for any man to try to take his worldly knowledge and ever please God with it. E não há nenhuma necessidade para que nenhum homem tente tomar seu conhecimento mundano e alguma vez agradar a Deus com isto. It's an abomination in the sight of God. Isto é uma abominação aos olhos de Deus. You'll never please God with the worldly ambitions and knowledge because it's enmity to God, says the Scripture. Você nunca agradará a Deus com as ambições mundanas e conhecimento, porque é inimizade para Deus, diz a Escritura. He cannot do it. Ele não pode fazer isto. And each one tries to have all the knowledge. E cada tenta ter todo o conhecimento. They know just what to do and the words to say. Eles sabem exatamente o que fazer e as palavras a dizer. And it becomes just a political speech instead of a powerfully demonstrated Holy Spirit message that sinks to the heart of man and discovers the sin. E isto somente se torna uma oratória política, ao invés de uma mensagem em demonstração de poder do Espírito Santo que aprofunda nos corações dos homens e revela o pecado. They're trained for political talks. And we don't need that. Eles são treinados para discursos políticos, e nós não necessitamos disso. Paul said the word comes to us not only of the gospel and word only, but through the power and the manifestation of the Holy Ghost. Paulo disse, a palavra nos veio não somente, ou o Evangelho em palavras somente, porém pelo poder e pela manifestação do Espírito Santo. That brought the gospel, demonstrating the powers of the Holy Ghost. Aquilo trouxe o Evangelho, demonstrando os poderes do Espírito Santo. But all these men go off to seminaries, and they learn great education. Porém, todos esses homens saem para os seminários, e eles aprendem grande educação. How they must stand before the people, how they must present themselves. Como eles devem permanecer perante as pessoas, como eles devem se apresentar, How they must dress and how they must act. They should never use the wrong grammar. como eles devem se vestir e como eles devem atuar. Eles nunca devem usar a gramática errada. Now that's all right for a political speech. But we are not after the enchanting words of man. Agora, isso está bem para uma oratória política. Porém, nós não estamos atrás dos encantos das palavras de homens. Paul said the gospel that I preach didn't come like that. When it comes to the renewing of the Holy Ghost and the power of demonstration. Paulo disse, o evangelho que eu prego não veio daquela maneira, porém veio através da restauração do Espírito Santo e do poder de demonstrações. Come by a right form speech. That your wisdom would be, or your trust would be in the wisdom of man.
não vem por uma oratória feita corretamente, para que sua sabedoria esteja, ou sua confiança esteja na sabedoria do homem. But it comes through the demonstrations of the power of the risen Christ. Porém, isso vem através das demonstrações do poder do Cristo ressuscitado. That's the gospel. Esse é o Evangelho. To know Him in the power of His resurrection. Para conhecê-lo no poder da sua ressurreição. Each one tries to think he's a little smarter than the other man. Cada um tenta pensar que ele é um pouquinho mais